a reescrita divina, como o céu vê o que o mundo não vê. Você já se perguntou se o seu passado o torna indigno do amor de Deus? Já olhou para trás, ouviu as lembranças ecoando de coisas que você fez ou que aconteceram com você e pensou, não há como eu merecer nada divino? Se sim, você não está sozinho. Eu já me perguntei. Todos nós já nos perguntamos. Muitos de nós carregamos a vergonha como uma segunda pele, acreditando que ela nos torna invisíveis à graça. Mas e se eu lhe dissesse algo revolucionário? E se eu dissesse que o céu não apenas olha além da sua escuridão, mas através dela para ver o próprio ouro forjado em sua alma? Que o seu passado sombrio não é uma exclusão, mas o próprio solo onde a sua aceitação divina pode florescer. Existe uma sabedoria da qual poucos ousam falar. O céu não opera como o mundo. O mundo calcula pontos, constrói caixas e alimenta o ressentimento. Mas o céu se lembra de quem você é, não de quem você é. O primeiro sinal de que você é aceito pelo céu, mesmo com um passado sombrio, é que você ainda está aqui. Você ainda respira, ainda acorda a cada dia, ainda faz perguntas, ainda anseia por luz. E esse anseio é sagrado. É a alma se lembrando de onde veio. Se você tivesse sido realmente rejeitado por Deus, esse anseio não existiria. Mas ele ainda está aí. Essa fome de cura é a prova mais profunda de que você pertence ao lar celestial. Pois somente aqueles chamados para casa podem sentir esse chamado. Muitas vezes pensamos que a aceitação precisa ser conquistada, purificada, aprimorada. Mas o céu não exige perfeição de você. O céu só precisa da sua presença. Deixe isso penetrar em seu coração. Não é o seu currículo que o céu considera, mas a sua disposição de retornar. Quando chegamos ao fundo do poço, pensamos que caímos longe demais. Mas a verdade é que o fundo do poço costuma ser o primeiro altar. É onde muitos de nós clamamos pela primeira vez, como se alguém ou algo lá fora estivesse presente. Por favor, me ajude. E esperamos silêncio. Mas de alguma forma, através da bondade de um estranho, de um sonho ou de uma paz repentina, sentimos que algo respondeu. Não é coincidência, é reconhecimento. O segundo sinal de que você é aceito é a presença de coincidências significativas. Você já percebeu que, mesmo sem tentar, certas pessoas, certos livros ou certos momentos o encontram no momento que você mais precisa deles? Não é sorte, é destino. O céu não espera que você se torne bom o suficiente para estender a mão. O céu deixa migalhas em seu caminho, pequenos sinais que o lembram de que você não está sozinho, não foi esquecido, não está fora da redenção. Talvez alguém tenha dito algo que penetre sua alma. Talvez você ouça uma música que o faça chorar sem motivo aparente. Talvez você tenha encontrado este vídeo não por acaso, mas porque sua alma o chamou. O céu se importa menos com sua história e mais com sua conexão. O terceiro sinal de que você é aceito é o crescente desconforto com seus antigos padrões. Você percebe que coisas que antes aceitava, pessoas, hábitos ou dependências, agora estão se tornando mais pesadas, mais tóxicas. Não é culpa, é graça. É um despertar do sistema imunológico espiritual. E isso não significa que você falhou. Significa que você mudou de frequência. O fato de sua consciência agora falar com mais clareza é um sinal de que sua alma se lembrou do seu próprio valor. É o céu sussurrando. Você nunca nasceu para viver uma vida pequena. Volte para casa. E é isso que eu preciso que você ouça com todo o seu ser. Seu passado não é um castigo, é uma prova. O quarto sinal de que você foi aceito pelo céu é que sua dor está começando a se transformar em sabedoria. Você está percebendo que o que antes o destruía, agora está abrindo caminho para os outros. Você fala diferente, você ouve com mais atenção, você sente mais, não porque você seja perfeito, mas porque o sofrimento lhe ensinou compaixão. As cicatrizes que você antes tentava esconder agora estão se tornando mapas sagrados para aqueles que ainda estão perdidos. Não é coincidência. É a alquimia do divino. Permita-me perguntar algo mais profundo do que palavras. E se o seu momento mais sombrio for a porta de entrada para o seu destino? E se aquilo que você pensou ter eliminado você for justamente a experiência que o céu sabe que você precisa para romper a casca do seu coração, para despertá-lo para a eternidade? Pois esse é o paradoxo do caminho espiritual. Não acendemos porque evitamos o fogo. Acendemos porque o atravessamos. E ainda escolhemos amar, escolhemos perdoar, escolhemos nos erguer. E cada vez que você escolhe se erguer, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando você tem todos os motivos para desistir, o céu ainda está observando você.
Fomos ensinados a temer o julgamento. Mas o verdadeiro julgamento espiritual não é condenação, é clareza. É o momento em que sua alma diz: agora eu vejo, agora eu me lembro, eu escolho novamente. E é essa escolha, essa livre vontade de retornar ao amor depois de tudo que você fez ou deixou de fazer, que o torna sagradamente humano. Portanto, se você alguma vez se perguntar se o céu o aceita, não olhe para seus fracassos, mas para o anseio mais profundo do seu coração. Observe o desejo de crescimento dentro de você, sua sede de verdade, sua profunda fome de paz. Esses não são sinais de alguém que foi rejeitado, são sinais de alguém que foi escolhido. O céu usa a fragilidade como um caminho para a harmonia divina. Vivemos em um mundo que venera a força, a perfeição e as aparências imaculadas. Mas o céu não vê o que o mundo vê. Onde as pessoas veem fragilidade, o céu vê abertura. Onde as pessoas veem fracasso, o céu vê potencial. Este é o paradoxo com o qual muitos de nós lutamos em silêncio. Como algo tão ferido, tão imperfeito, tão cheio de erros, ainda pode ser acolhido no coração do divino. Mas essa mesma pergunta sugere implicitamente que o céu valoriza a perfeição absoluta. A verdade é que o céu não a valoriza. O céu valoriza a autenticidade. O céu preza a mão trêmula e áspera que se ergue da lama mais do que uma coroa polida que jamais se curvou. Porque a verdadeira harmonia não vem das aparências externas. Ela vem de uma profunda intimidade com a verdade. O quinto sinal de que você é aceito pelo céu, mesmo que tenha um passado sombrio, é que seu coração ainda estremece e se abre ao ser tocado pelo sagrado. Talvez seja uma música que o faça chorar. Talvez seja um momento de quietude que o envolva como um raio de luz quente. Talvez seja o olhar de uma criança, plenamente presente, sem julgamento. Esse derretimento não é fraqueza, é compreensão. É sua alma se lembrando de algo que sabia muito antes do início desta vida. O fato de você ainda se comover com a beleza, com a verdade, com a pureza, é a prova de que seu espírito não foi separado. Ele ainda está vivo. E tal vitalidade só pode existir enquanto o céu não o abandonou. Quando vista corretamente, a fragilidade se torna um espelho. Ela reflete todos os lugares onde tentamos viver sem amor. E sim, é doloroso, mas ao mesmo tempo curativo, porque nesse espelho vemos não apenas as feridas, mas também as razões. Vemos a criança que nunca foi abraçada, o jovem que nunca foi guiado, o viciado que só tenta escapar de uma dor insuportável, o guerreiro que só quer se sentir seguro. E então percebemos que nunca fomos pessoas más. Éramos apenas jardins negligenciados. E quando percebemos isso, o sexto sinal aparece. Começamos a nos dar um nível de compaixão que nunca acreditamos merecer. Isso é autocompaixão. Essa é a voz do céu dentro de você. Você já se pegou dizendo: não acredito que fiz isso, não com vergonha, mas com consciência, como se estivesse olhando para uma versão passada de si mesmo de um nível de consciência superior. Isso não é apenas maturidade, é a graça. É a alma evoluindo, libertando-se de antigas estratégias de sobrevivência. E quando isso acontece, algo belíssimo se revela. Você começa a enxergar os outros com novos olhos. Você para de julgá-los por suas máscaras, porque se lembra de que também já as usou. Você para de ressentir-se deles por seus reflexos negativos, porque se lembra de como a dor o fazia reagir. E então, seu passado sômbrio de repente se torna uma ponte, um caminho sagrado que o conecta a outras almas ainda em meio à tempestade. O sétimo sinal de que você é aceito pelo céu é que mesmo quando se sente perdido, você sempre é guiado. Pense nisso. Quantas vezes você chegou a um beco sem saída e ainda assim acabou onde precisava estar? Quantas vezes um colapso se transformou em uma conquista? Quantas noites você pensou que não sobreviveria, mas ainda está aqui? Não é apenas resiliência, é destino. O céu nem sempre fala de trovões e luz. Às vezes, o céu opera por meio de atrasos, reviravoltas inesperadas e decepções. E quando você começa a perceber que nada é desperdiçado, nem mesmo seus piores erros, você começa a entender o quão profundamente você é acolhido. Deixe-me lhe perguntar algo que talvez você nunca tenha ousado se perguntar. E se cada caminho errado fosse, na verdade, uma orientação divina? E se a dor que você pensou ter lhe tirado desta vida fosse, na verdade, a iluminação que sua alma precisava para se lembrar de sua missão? Não gostamos de ouvir que o sofrimento tem um propósito. Pode soar cruel. Mas e se a questão não for o sofrimento em si, mas o que o sofrimento removeu de nós? O ego, as ilusões, as máscaras, as traições, e o que resta depois de todas essas camadas?
O que resta é o seu verdadeiro eu, indestrutível, eterno. E é essa parte, essa própria alma, que o céu sempre reconheceu e sempre reconhecerá. Há uma sabedoria divina escondida neste caminho, mesmo em seu caos. E quando você começa a acreditar nisso, algo dentro de você se suaviza. Você para de tentar encontrar o amor e começa a aprender a recebê-lo. Você para de ensaiar o seu valor e começa a se lembrar de que já é valioso. E então, o sinal mais inesperado aparece: a paz. Não o tipo de paz que vem da ausência de problemas, mas o tipo de paz que vem de saber que você não está sozinho nesses problemas. Uma paz que sussurra: mesmo aqui, mesmo agora, eu sou visto, eu sou compreendido, eu sou amado. Essa paz não vem da razão, ela vem da ressonância. É assim que a alma lhe diz: sim, você está no caminho certo, continue. A verdade mais profunda que aprendi depois de acompanhar milhares de pessoas em sua jornada de despertar espiritual é esta: o céu não precisa que você seja perfeito. O céu precisa que você esteja presente. Presente com a sua dor, presente com o seu confronto e despertar, presente com o seu desejo de crescer. Você não precisa apagar o passado para renascer. Você só precisa integrá-lo, honrá-lo e vê-lo não como um inimigo, mas como seu professor. Porque o céu não apenas perdoa a sua história, como também a utiliza, e um dia você estará diante de alguém imerso na mesma escuridão da qual um dia escapou. Então sua voz, sua história, sua luz se tornarão a tábua de salvação dessa pessoa. Suas cicatrizes são sagradas. É assim que o céu transforma a dor em força espiritual. No caminho espiritual, chega um momento em que paramos de perguntar por que isso está acontecendo comigo e começamos a perguntar o que isso está tentando despertar em mim. Essa mudança sutil, porém profunda, é o momento em que a força retorna à alma. É quando paramos de nos ver como vítimas do destino e começamos a perceber que somos as parteiras do nosso próprio renascimento. As cicatrizes, antes testemunhas silenciosas de noites insuportáveis, agora se tornam símbolos sagrados. Não porque a dor seja sagrada, mas por causa do que você fez com ela, como a transformou, como cresceu a partir dela. É ali que a voz de Deus se faz ouvir com mais clareza. Veja bem, o céu não apenas te aceita apesar do teu passado, como também confia em ti por causa desse mesmo passado. Este é um mistério que humilha até os mais sábios. Quanto mais fundo desces, maior o teu potencial para ascender, não só para ti mesmo, mas também para os outros. A tua história, outrora fonte de vergonha, torna-se agora um instrumento de cura. A profundidade do sofrimento cria a profundidade da compaixão. E a compaixão é a moeda do céu, não a tua perfeição, não as tuas conquistas, mas a tua capacidade de ver os outros por inteiro, de os amar e de os apoiar na sua jornada para se tornarem quem são. Já estive com guerreiros que cometeram atos indizíveis e testemunhei lágrimas a caírem enquanto recordavam a sua inocência original. Já segurei as mãos de curadores que outrora desejaram pôr fim às suas próprias vidas, apenas para hoje guiarem outros para fora desse mesmo abismo. Já chorei com viciados que perderam tudo, mas que agora possuem uma sabedoria que nenhum livro pode ensinar. Estas histórias não são exceção, são um lembrete. Toda alma pode ser redimida, porque em sua essência toda alma possui uma natureza divina. E se você ainda está vivo, ainda respirando, ainda buscando, então o céu ainda não se completou através de você. Sua página mais sombria não é o capítulo final. E então surge uma nova pergunta, uma pergunta que só a sua alma pode responder. O que você fará com tudo que sobreviveu? Irá esconder, envergonhado do caminho que trilhou? Ou irá oferecer nu e exposto como prova de que a cura é real? Porque agora alguém precisa da sua jornada. Não uma versão polida, não um testemunho suavizado, mas a história verdadeira. A história da sua fragilidade, da sua dúvida, da sua raiva, da sua recaída e ainda assim da sua escolha de se reerguer. Essa história carrega mais luz do que 1000 sermões. Não é o seu sucesso que salvará alguém, mas a sua transparência. Este é o sinal final, o sinal que sela a sua aceitação divina. Você começa a se sentir compelido a ajudar os outros, não por obrigação, mas por plenitude. Você não precisa mais provar o seu valor, você personifica esse valor. Você não anseia mais por validação, você irradia a verdade. E as pessoas começam a senti-la. Elas te procuram não porque você tenha todas as respostas, mas porque sua presença as faz sentir seguras. Você atravessou o fogo sem se tornar amargo. Você enfrentou a escuridão sem perder sua luz. Você foi quebrado e ainda assim escolheu a gentileza.
Essa energia é inconfundível. Essa frequência é o céu em forma humana. E agora, você ouviu os sinais, você os sentiu em cada fibra do seu ser. Mas isso não é apenas consciência, isso é ativação. O próximo passo é seu. Você se atreve a caminhar como alguém que sabe que é aceito? Não algum dia, não depois de mais cura, mas agora. Você se atreve a viver como alguém que é perdoado, escolhido e completo? Porque a verdade é que você sempre pertenceu a este lugar. Você nunca esteve separado. A única coisa que sempre foi questionada foi a sua prontidão para acreditar nisso. E agora você sabe, não como um conceito, mas como uma experiência viva em sua alma. Para concluir, se o céu pudesse falar com você agora, ele não listaria seus erros, não relembraria seus fracassos. Ele sussurraria algo tão simples, tão belo que chega a doer o coração, o suficiente para apagar todas as mentiras que você já acreditou sobre si mesmo. Ele diria: você ainda é meu. Não o que você costumava ser, não o que você será, mas o que você é. E nessa compreensão, nessa memória sagrada, você se ergue. Não porque você é perfeito, mas porque você é amado. Não porque você era digno, mas porque você sempre foi. Suas cicatrizes são sagradas, sua jornada é santa. E o céu nunca parou de caminhar com você, nem por um instante. Um retorno à pureza, vivendo cada dia como alguém escolhido pelo céu. Quando você realmente aceita que o céu o aceitou há muito tempo, uma mudança sutil, quase imperceptível a princípio, começa a acontecer. Sua fala se torna mais gentil, sua respiração se torna mais profunda. A maneira como você se vê no espelho não é mais de julgamento, mas de uma curiosidade sagrada. Em quem me transformo, sabendo que sou amado? E nessa pergunta, algo belo desperta. Você não apenas se lembra de quem era antes da dor, você começa a reimaginar quem poderá se tornar depois dessa dor. Este é um retorno à pureza, não uma inocência não testada, mas uma plenitude que passou pelo fogo e ainda escolhe amar. Você começa a caminhar de forma diferente neste mundo. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Você não está mais tentando escapar do passado. Você o acolhe como um livro que leu com atenção, não por nostalgia, mas como guia. Você não se envergonha mais dele. Agora ele faz parte do seu processo de cura. Você percebe que as pessoas não precisam ver perfeição em você. Elas precisam ver permissão. Permissão para sentir profundamente. Permissão para cair e se levantar novamente. Permissão para ser humano e sagrado ao mesmo tempo. Esse é o dom que você carrega. Não apenas uma história de sobrevivência, mas uma frequência de liberdade. E esta é a verdade mais ousada de todas. Você não precisa ser extraordinário para ser divinamente aceito pelo céu. Você não precisa ser um monge, um místico ou um fazedor de milagres. Você só precisa viver autenticamente. É a isso que o céu responde. Não uma máscara, mas a própria essência do seu ser. Não uma performance, mas presença. Quando você expressa sua verdade, mesmo com a voz trêmula, você abre portais invisíveis. Quando você sabe amar mesmo em meio à dor, você se torna um refúgio sagrado. Quando você perdoa sem pedir desculpas, você se torna uma porta de entrada para a graça. Essas não são pequenas ações. São movimentos sísmicos no ecossistema espiritual deste planeta. E então você começa a perceber que o paraíso não é apenas um destino distante. O paraíso é uma camada de consciência que carregamos dentro de nós. Cada vez que você escolhe a compaixão em vez do julgamento, você está entrando nele. Cada vez que você escolhe o silêncio em vez do ruído, a presença em vez da ostentação, a harmonia em vez da busca por aprovação, você está vivendo no paraíso. Isso não é uma metáfora, é uma realidade energética. E quanto mais de nós escolhermos esse caminho, mais ativamos uma memória coletiva de que ninguém está perdido demais. A luz nunca nos abandonou, apenas foi temporariamente enterrada. E somos nós que a estamos desenterrando, uma respiração de cada vez. Deixe-me lhe perguntar uma coisa, algo que só a sua alma pode responder. Como seria a sua vida se você soubesse que já é completo? Como você falaria consigo mesmo? O que você deixaria de suportar? E, finalmente, o que você se permitiria criar, dizer e sentir? Este mundo não está esperando por outro ser perfeito. O mundo está esperando por uma pessoa autêntica o suficiente para irradiar a verdade. Uma pessoa pode entrar em uma sala e transformar a energia sem dizer uma palavra, simplesmente porque carrega dentro de si a convicção de que é protegida, escolhida e pertence a este lugar. Você não precisa procurar a luz, você é a luz. Você não precisa de um nome para carregar o sagrado, você é o sagrado.
O fato de você ainda estar aqui, ainda buscando, ainda sensível, ainda ousando acreditar em algo maior, é a prova de que você não está quebrado. Você está se tornando. E quanto mais você viver a partir dessa compreensão, mais você se tornará um instrumento para o céu fluir para a terra. Isso não é uma metáfora. Isso é uma missão. E esse é o caminho que só você pode trilhar à sua maneira. Não negando o passado, mas se fundindo com ele. Não se trata de se tornar perfeito, mas sim de ter a coragem de ser você mesmo. Então, quando o mundo tentar fazer você esquecer, retorne a isso. Você ainda me pertence. Esta não é apenas uma voz do céu. É o eco da sua alma. Você ainda é digno. Você ainda é completo. Você ainda faz parte do plano divino. E não importa o quão longe você acha que caiu, você nunca deixou o centro. Você está apenas caminhando ao longo do vórtice, mais fundo, mais verdadeiro, mais perto do núcleo. E agora você se lembra, não apenas com a mente, mas com todo o seu ser. Você não está esperando pela graça. Você é a prova viva de que a graça nunca te abandonou. Quando você entende que o céu não apenas te perdoa, mas te acolhe completamente, com todas as suas cicatrizes, você começa a viver de uma maneira que desafia a lógica e reescreve a gravidade espiritual. Você percebe que sua vida não se trata mais de cura pessoal ou paz interior. Trata-se de transmissão. Cada passo que você dá se torna uma oração. Cada respiração que você expira se torna uma declaração. Eu pertenço a este lugar. Eu sou escolhido. Estou aqui para servir. Você não precisa ensinar-se a apresentar ou aperfeiçoar nada. Você simplesmente precisa se tornar a personificação da verdade que você se lembrou. É assim que o céu se revela em forma humana. Mas seja honesto, essa maneira de viver nem sempre é fácil. À medida que sua frequência se eleva, sua consciência das coisas que não são mais compatíveis também aumenta. Relacionamentos antigos podem se desfazer. Ambientes familiares podem começar a parecer estranhos. Sua antiga identidade pode parecer uma camisa 2 números menor. Esse despojamento pode parecer uma perda, mas na verdade é uma libertação. Você não está sendo punido. Você está sendo preparado. O divino está limpando o espaço ao seu redor para que a luz interior possa se expandir livremente. Você não está perdendo sua vida. Na verdade, você está entrando nela, completamente. E ao entrar nessa nova encarnação, uma responsabilidade divina começa a emergir. Não por obrigação, mas por plenitude. Você começa a sentir um chamado para servir, doar, criar, curar. Não porque esteja tentando provar seu valor, mas porque sua alma não consegue mais conter o que se tornou. Este é o verdadeiro sinal de aceitação divina. Quando sua cura se torna permissão para os outros, quando seu passado se torna um guia para os outros, quando sua voz se torna uma ponte entre o desespero e a esperança para alguém, não é o ego, é a harmonia. E este é o paradoxo que você enfrentará. Quanto mais sagrado você se torna, mais humano você se sente. Você chorará mais profundamente, rirá mais livremente, amará com mais paixão. Você deixará de tentar escapar da experiência de ser humano e, em vez disso, a imbuirá de sacralidade. Lavar a louça se torna um ritual. Segurar a mão de alguém se torna um canal. Sentar em silêncio se transforma em comunhão. E então você percebe que o paraíso nunca foi o lugar para onde você estava tentando chegar. Sempre foi algo que você estava destinado a trazer para cá. Através de você, através da sua presença, através da sua música, através do seu sim. Agora deixe-me perguntar algo ainda mais profundo. E se você mesmo fosse o milagre pelo qual alguém tem orado o tempo todo? E se a sua própria existência agora, não depois, não após conquistar mais, fosse a resposta para gritos de angústia que você nem sequer ouviu? É desse nível de impacto que estamos falando. Não fama, não seguidores, não influência superficial, mas um legado energético. Uma vida que irradia tanta permissão, perdão e sabedoria, que a simples presença de outros dentro do seu campo energético é suficiente para despertá-los. E a única condição para esse tipo de impacto é que você pare de esconder a sua luz. Você não está aqui para ser pequeno. Você não está aqui para se desculpar pela sua própria plenitude. Você não está aqui para diluir a sua frequência apenas para fazer os outros se sentirem confortáveis. Você está aqui para se lembrar do seu verdadeiro eu, repetidamente, até que sua própria existência se torne um gatilho vivo. Isso não significa que você não tropeçará ou esquecerá. Significa que, mesmo quando isso acontecer, você retornará mais rápido, perdoará mais rápido
se readaptará com mais facilidade, seus músculos espirituais se fortalecem cada vez mais, e eventualmente seu estado padrão se torna a confiança. Não porque a vida seja fácil, mas porque você sabe que sempre terá apoio. Você se torna um santuário vivo, um templo ambulante, um lembrete constante de que apesar do passado sombrio, apesar da história conturbada, apesar dos anos de dúvida, você nunca foi rejeitado, você sempre foi essa pessoa. E agora o mundo parece diferente, porque você mudou. Você começa a perceber que as pessoas se abrem ao seu redor, estranhos se sentem seguros, crianças percebem algo ancestral em seus olhos, a natureza fala com você com mais clareza, o tempo parece desacelerar na sua presença. Por quê? Porque você parou de resistir à sua natureza divina. Você se entregou à sua missão original, que é ser a ponte entre o céu e a terra. Então dê um passo à frente agora, não como alguém tentando ser bom o suficiente para ser digno do céu, mas como alguém que se lembra de que foi escolhido desde o princípio. O verdadeiro trabalho agora é viver assim, agir assim, falar assim, amar assim, todos os dias, a cada instante, a cada respiração. Porque o mundo precisa de mais do que apenas mais uma voz. O mundo precisa de um instrumento, um canal. E esse instrumento é você. Não algum dia, não depois,